Profissão de fé católica, a nossa catequese de hoje, retomando os nossos estudos, falaremos sobre o artigo 4º do Creio. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Como é necessário ao cristão acreditar na encarnação do Filho de Deus, é também necessário acreditar na sua paixão e morte, porque, como disse São Gregório, em nada nos teria sido útil o seu nascimento, se não favorecesse a redenção. Essa verdade, isto é, que Cristo morreu por nós, é de tal modo difícil que a nossa inteligência pode apenas conhecê-la, mas, de modo algum, por si mesmo, descobri-la. Isso é confirmado pelas palavras do apóstolo: farei uma obra em vossos dias, que nela não podereis acreditar, se alguém antes não a tiver revelado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 41. Confirma-o também o que falou o profeta Abacuque: será feita uma obra em vossos dias, que ninguém acreditará quando for narrada. Abacuque 1, versículo 5. A graça e o amor de Deus para conosco são tão grandes que Ele fez por nós mais do que podemos compreender. Não se deve, porém, crer que quando Cristo morreu por nós, a divindade também morreu. Nele morreu a natureza humana. Não morreu enquanto Deus, mas enquanto homem. 3 exemplos esclarecerão essa verdade. Um deles encontramos em nós mesmos. Sabe-se que quando o homem morre, na separação que há entre a alma e o corpo, a alma não morre, mas o corpo, a carne. Assim também na morte de Cristo, não morreu a divindade, mas a natureza humana. Pode-se aqui fazer a seguinte objeção: se os judeus não mataram a divindade, evidentemente o pecado deles, matando Cristo, não foi maior do que se tivessem morto um outro homem. Respondamos a essa objeção. Se alguém sujasse as vestes com as quais o rei estava vestido, cometeria falta tão grande como se tivesse sujado o próprio rei. Assim também os judeus. Como não puderam matar a Deus, matando a natureza humana assumida por Cristo, eles mereceram severa punição, como se tivessem assassinado a própria divindade. Como dissemos acima, o Filho de Deus é o Verbo de Deus. E o Verbo de Deus encarnado é como a palavra de Deus escrita em uma carta. Se alguém rasgasse a carta do rei, cometeria a mesma falta daquele que tivesse rasgado a palavra do rei. Por isso os judeus pecaram tão gravemente como se tivessem morto o Verbo de Deus. Mas perguntas: que necessidade havia de o Verbo de Deus padecer por nós? Grande necessidade, e por 2 razões. Uma, porque foi remédio para os nossos pecados. Outra, porque foi um exemplo para as nossas ações. Foi sim um remédio, porque contra todos os males que contraímos pelo pecado, encontramos o remédio na paixão de Cristo. Contraímos pelo pecado 5 males. O primeiro
é a própria mancha do pecado. Quando um homem peca, conspurca a sua alma, porque como a virtude embeleza, o pecado a enfeia. Lê-se em Baruque: porque estás, ó rei, na terra dos inimigos, e te contaminaste com os mortos. Baruque 3, versículo 10. Mas a paixão de Cristo lavou esta mancha. Cristo, na sua paixão, fez do seu sangue um banho para nele lavar os pecadores. Lava-os do pecado no sangue. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. No batismo, a alma é lavada no sangue de Cristo, porque este recebe do sangue de Cristo a força regeneradora. Por isso, quando alguém batizado se macula pelo pecado, faz uma injúria a Cristo e o seu pecado é maior que o cometido antes do batismo. Lê-se na carta aos Hebreus: o que desprezou a lei de Moisés, após ouvido o testemunho de 2 ou 3, deve morrer. Hebreus capítulo 10, versículos de 28 a 29. Como não deve merecer maiores suplícios aquele que pisou no sangue do Filho de Deus e considerou impuro o sangue da aliança? O segundo mal que contraímos pelo pecado é nos tornarmos objeto da aversão de Deus. Assim como quem é carnal ama a beleza da carne, do mesmo modo Deus ama a beleza espiritual, que é a beleza da alma. Quando, por conseguinte, a alma se deixa contaminar pelo mal do pecado, Deus fica ofendido e odeia o pecador. Lê-se no livro da Sabedoria: Deus odeia o ímpio e a sua impiedade. Sabedoria 14, versículo 9. Mas a paixão de Cristo remove essas coisas, porque ela satisfaz ao Pai ofendido pelo pecado, cuja satisfação não poderia vir do homem. A caridade e a obediência de Cristo foram maiores que o pecado e a desobediência do primeiro homem. Lê-se em São Paulo: sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. O terceiro mal é a fraqueza. O homem, pecando pela primeira vez, pensa que depois pode abster-se do pecado. Acontece, porém, o contrário. Debilita-se pelo primeiro pecado e fica inclinado a pecar mais. O pecado vai dominando cada vez mais o homem, e este por si mesmo coloca-se em tal estado que não pode mais se levantar. É como alguém que se lançou num poço. Só pode sair dele pela força divina. Depois que o homem pecou, a nossa natureza ficou debilitada, corrompida, e por isso mesmo ficou ele mesmo mais inclinado para o pecado. Mas Cristo diminuiu essa fraqueza e debilidade, bem que não as tenha totalmente apagado. O homem foi fortalecido pela paixão de Cristo e o pecado enfraquecido, de sorte que este não mais o dominará. Pode, por esse motivo, auxiliado pela graça divina que é conferida pelos sacramentos, cuja eficácia recebem da paixão de Cristo, esforçar-se para sair do pecado. Lê-se em São Paulo: o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que fosse destruído o corpo do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6.
Antes da paixão de Cristo, poucos havia sem pecado mortal, mas depois dela, muitos viveram e vivem sem pecado mortal. O quarto mal é a obrigação que temos de cumprir a pena do pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido e a pena é medida pela culpa. Como a culpa do pecado é infinita, porque ela vai contra o bem infinito que é Deus, cujo mandamento o pecador desprezou, também a pena devida ao pecado mortal é infinita. Mas Cristo, pela sua paixão, livrou-nos dessa pena, assumindo-a Ele próprio. Confirma-o São Pedro: os nossos pecados, isto é, a pena do pecado, Ele carregou no seu corpo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Foi de tal modo exuberante a virtude da paixão de Cristo, que só ela foi suficiente para expiar todos os pecados de todos os homens, mesmo que fossem em número de milhões. Eis o motivo pelo qual aquele que foi batizado foi também purificado de todos os pecados. É também por este motivo que os sacerdotes perdoam os pecados. Do mesmo modo, aquele cujo sofrimento mais se assemelha à paixão de Cristo consegue o maior perdão e merece maiores graças. O quinto mal contraído pelo pecado foi nos termos tornados exilados no reino do céu. É natural que aqueles que ofendem o rei sejam obrigados a sair da pátria. O homem foi afastado do paraíso por causa do pecado. Adão, imediatamente após o pecado, foi expulso do paraíso e sua porta lhe foi trancada. Mas Cristo, pela sua paixão, abriu aquela porta e novamente chamou os exilados para o reino. Quando foi aberto o lado de Cristo, foi também a porta do paraíso aberta. Quando seu sangue foi derramado, a mancha foi apagada, Deus foi aplacado, a fraqueza foi afastada, a pena foi expiada e os exilados foram convocados para o reino. Por isso é que foi logo dito ao ladrão: estarás hoje comigo no paraíso. São Lucas 23, versículo 43. Observe-se que nesse momento não foi dito outrora, que também não foi dito a outrem, nem a Adão, nem a Abraão, nem a Davi. Foi dito hoje, isto é, logo que a porta foi aberta, o ladrão pediu e recebeu perdão. Lê-se na carta aos Hebreus, confiantes na entrada no santuário pelo sangue de Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Fica assim esclarecido como a paixão de Cristo foi útil enquanto remédio contra o pecado. Mas a sua utilidade não nos foi menor, enquanto ela nos serviu de exemplo. Como disse Santo Agostinho, a paixão de Cristo é suficiente para ser modelo de toda a nossa vida. Quem quer que queira ser perfeito na vida, nada mais é necessário fazer senão desprezar o que Cristo desprezou na cruz e desejar o que nela ele desejou. Nenhum exemplo de virtude deixa de estar presente na cruz. Se nelas buscas o exemplo de caridade, ninguém tem maior caridade do que aquele que dá sua vida pelos amigos. São João, capítulo 15, versículo 13. Ora, foi o que Cristo fez na cruz. Por isso, já que Cristo entregou a sua vida por nós, não nos deve ser pesado suportar toda espécie de males por amor a Ele. O que retribuirei ao Senhor por todas as coisas que Ele me deu? Salmos 115, versículo 12.
Se procuras na cruz um exemplo de paciência, nela encontrarás uma imensa paciência. A paciência manifesta-se extraordinária de dois modos: ou quando alguém suporta grandes males pacientemente, ou quando suporta aquilo que poderia ser evitado e não quis evitar. Cristo na cruz suportou grandes sofrimentos. Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor igual à minha. Josias capítulo 1, versículo 17. Como a ovelha levada para o matadouro e como o cordeiro silencioso na tosquia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Cristo na cruz suportou também os males que poderia ser evitado, mas não os evitou. Julgais que não posso rogar a meu Pai e que ele logo não me envie mais que 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, versículo 53. Realmente, a paciência de Cristo na cruz foi imensa. Corramos com paciência para o combate que nos espera, com os olhos fitos em Jesus, o autor da nossa fé, que levará ao termo. Ele que, lhe tendo sido oferecida a alegria, suportou a cruz, sem levar em consideração a sua humilhação. Hebreus 36, versículo 17. Se desejares ver na cruz um exemplo de humildade, basta-te olhar para o crucifixo. Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. A vossa causa, Senhor, foi julgada como a de um ímpio. João 36, versículo 17. Se de um ímpio, porque disseram: condenemo-lo a uma morte muito vergonhosa. Sabedoria 2, versículo 20. O Senhor quis morrer pelo seu servo, e aquele que dá vida aos anjos pelo homem, fez-se obediente até a morte. Filemon, capítulo 2, versículo 8. Se queremos na cruz um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Assim como pela desobediência de um homem só, muitos se tornaram pecadores, também pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Romanos 5, versículo 19. Se na cruz estás procurando um exemplo de desprezo das coisas terrenas, segue àquele que é o Rei e o Senhor dos senhores, no qual estão os tesouros da sabedoria, mas que na cruz aparece nu, ridicularizado, escarrado, flagelado, coroado de espinhos, na sede saciado com fel e vinagre e morto. Não deves te apegar às vestes e às riquezas, porque dividiram entre si as minhas vestes. Salmos 29, 19. Nem às honras, porque eu suportei as zombarias e os açoites. Nem às dignidades, porque puseram em minha cabeça uma coroa de espinhos que trançaram. Nem às delícias, porque na minha sede deram-me vinagre para beber. Comentando este texto da carta aos Hebreus,